Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o tão querido MXRF. A gente vai conversar como foi que ele fechou 2020, como foi que o gestor lá alocou a última parte dos recursos da última emissão. Ele praticamente concluiu agora. Adianto já que eu fiquei satisfeito. Então, se você investe no MXRF, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando aqui agora. E se você está chegando aqui agora, esse aqui é um cenário meio que improvisado, porque eu gravo com o meu celular e hoje a gente vai ver aqui a tela do computador. Não é bem um costume, mas geralmente o cenário é outro. Então, já curte esse vídeo, não te custa nada, me ajuda pra caramba, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra mais nas pessoas. Então, coloca o dedo lá no curtir, eu te agradeço bastante. Mas vamos lá, sem mais enrolação, lá para a tela do computador. Bom, primeiramente, como é que o MXRF está hoje? Ele está custando R$ 10,45, com dividend yield nos últimos 12 meses de 8,23%. Lembrando que aqui o valor patrimonial antigo dele era 10,09, a gente vai ver lá no relatório que isso deu uma mudada, só que ainda não é definitivo. E aí o que daria a ele um PVP 0,4, de 1,4 na verdade, né? Bem próximo lá do seu valor patrimonial. E aí reforço mais uma vez para a gente sempre não comprar fundos de papel muito mais caros do que o seu valor patrimonial. A gente paga um ágio que a gente pode sofrer um revés do mercado e esse valor cair, a gente ficar realmente com uma perda de capital, por mais que o dividendo esteja compensando pagar mais caro. Mas agora vamos de fato para o relatório aqui de dezembro. Ver o que foi que o gestor falou e sobre aquilo que eu falei sobre as alocações. Primeiro, o gestor já fala, né, que o percentual de caixa atualmente é de 4%. Tá um caixa legal, para mim eu sou favorável que o fundo tenha caixa, ainda mais como o MXRF, ele se aproveita de oportunidades no mercado secundário para comprar CRIs a preço melhor, a preço mais acessível e depois negociar ela mais caro, como ele também tinha o costume de comprar FIIs, comprar outros fundos imobiliários. Ele fala também que as novas alocações, que apesar, né, de no curto prazo as últimas alocações terem resultado terem gerado ineficiências na carteira, mas que as novas alocações estão aumentando a rentabilidade do fundo de acordo com a melhora da qualidade creditícia da carteira. E aí eu vou só para os pontos mais interessantes que eu acho. No book de CRIs, ele fala que comprou 7 papéis, a gente vai ver mais na frente quais foram. Foi gasto aí aproximadamente 270 milhões e ele vendeu, deve ter sido provavelmente um CRI próximo lá de 42 milhões. Na parte de FIIs, ele fala que no book de FIIs, onde ele investe ou desinveste em fundos imobiliários, ele disse que não realizou nenhuma operação, beleza. E no book de permutas financeiras, que é onde ele coloca dinheiro em empreendimentos em desenvolvimento realmente, aí possui um risco maior, mas coloca dinheiro lá permutando e recebe isso mais na frente com uma taxa bem agradável. Ele investiu lá mais praticamente 46 milhões em 3 novos projetos dentro da cidade de São Paulo. É importante falar que a gente vai ver mais na frente, mas todas as permutas financeiras que ele faz são na cidade de São Paulo e ele tem buscado, a gente vai ver mais aqui embaixo, ele tem buscado investir mais em permutas financeiras para trazer uma recorrência maior dentro desse tipo de receita, porque o fundo investe, o imóvel, o empreendimento, ele está sendo construído e a grande parte da receita a gente sabe que é resgatada pelo fundo depois que o empreendimento está sendo entregue. E aí, quanto mais empreendimentos ele tiver, mais recorrente ele consegue tornar essa receita. E aí ele fala que agora o fundo, de novo, frisando mais uma vez, todo vídeo aqui eu vou frisar, o fundo está buscando uma nova estratégia, isso já vai fazer quase um ano, mas são movimentos que são demorados, e ele fala aqui, o fundo tem como objetivo a alocação de 80% do patrimônio líquido do fundo em CRIs, e aí de boa qualidade, enfim, aquele negócio todo que vocês já estão cansados de ouvir, e 20%, e aí me surpreendeu, em permutas financeiras, também com boa rentabilidade, isso na casa lá do INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, mais 13% ao ano, filezinho. Esse Índice Nacional do Custo da Construção, isso dá para a gente considerar isso como sendo um índice de inflação para a construção civil. Os próprios orçamentos, quando uma grande empreiteira, isso como engenheiro civil eu consigo falar, os próprios orçamentos quando vão fazer o estudo de viabilidade de algum projeto, caramba, você deve entender que leva anos para construir um prédio, o projeto sempre é grande.
Então a gente precisa considerar uma inflação durante esse processo. E aí nos contratos, de estudo de viabilidade, a gente considera o INCC corrigindo esse orçamento ao longo dos anos, enquanto está sendo construído. E aí por isso que não trata bem lá de IPCA, de IGPM, dessas outras coisas. A gente já sabe também que foi distribuído em dezembro 0,7 centavos por cota, aí tá ok. Aquela questão aqui, ó, que eu falei lá, do valor patrimonial da cota, né, que ele está aqui como R$10,05. Mas ele fala mais aqui embaixo que esse ainda não é definitivo e que aí vai estar sujeito a auditorias e novos laudos, e mais para frente aí ele deve divulgar alguma coisa mais para isso. Levando em consideração esse valor, é uma queda em relação aos 10,09 centavos que eu tinha falado antes, mas aí beleza, vamos ver o que é que essas auditorias vão dizer. Aqui a distribuição média por cota, logicamente, durante o ano de 2020 foi de 0,7 centavos, isso em anos anteriores já chegou a ser maior, só que aí a gente já sabe por que isso tem diminuído, né? A grande parte, e aí a gente vai comentar na parte do portfólio do fundo, na parte dos indexadores, como é que está, porque isso teve uma mudança que me deixou pelo menos mais satisfeito em relação ao fundo. Para fazer o fechamento do ano, a gente resolveu falar sobre a rentabilidade, porque aí o cara que não entende, está começando agora, está buscando o MXRF, porque é um fundo de boa qualidade, muita gente fala, muita gente gosta, e aí ele pode ver isso aqui, esse retorno total bruto em 2020 de menos 19%, ou seja, um prejuízo de 19, quase 20%, e se assustar. E aí, o que eu estou falando isso aqui para alertar, ou enfim, a nível de conhecimento, esse curto prazo, né, por mais que seja um curto prazo, seja um ano, esse valor ele está completamente contaminado. Você precisa pegar um horizonte de tempo maior para avaliar isso. E aí já digo que tá assim, tá esse prejuízo todo, porque no final de 2019, quando a gente estava virando para 2020, dezembro lá, janeiro, todos os fundos imobiliários estavam com valores surreais, não sei o que aconteceu, muita gente entrando, enfim, o mercado é irracional. A grande maioria dos fundos imobiliários estavam com valor muito superior ao real, um valor completamente atípico, e é claro que uma hora isso ia estourar, todo mundo ia começar a colocar os lucros no bolso, e foi o que começou a acontecer em janeiro desse ano. Então os fundos imobiliários começaram a apresentar uma queda bem acentuada, diga-se de passagem, antes de março lá, antes de quando deu os circuit breaks, quando a crise chegou valendo aqui no Brasil. Então não é porque o fundo foi ruim ao longo do ano, é porque no começo do ano o fundo dava um valor, estava R$14, um valor completamente fora de padrão, completamente acima do que ele realmente valeria, né? O preço dele estava completamente acima do valor. Com fundos de papel a gente precisa ter mais esse cuidado, e aí já comenta aqui embaixo para mim se você quer entender por quê. A história do PVP para fundo de papel é de um jeito e para fundo de tijolo é de outro. Tem pessoas que dizem que nem importa PVP para fundo de tijolo. Comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo explicando mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas vamos voltar lá. Quando a gente pega o portfólio, o fundo está aqui com 80% em CRIs. Isso para mim configura um fundo de papel, apesar de o MXRF ser tratado como fundo híbrido. Para mim aqui, eu trato ele como fundo de papel, por isso que eu bato tanto nessa questão do PVP. Ele está com 12% em permutas financeiras, ele já falou que o objetivo é chegar a 20%, tem 4% em fundos imobiliários, então já dá para a gente esperar desinvestimentos em fundos imobiliários para alocar em permutas financeiras. E é claro que isso nunca vai ficar 20/80 certinho, porque sempre a CRI vai desvalorizar ou vai valorizar, isso nunca vai bater na vírgula. E aí o 4% em caixa, já comentei logo no começo do vídeo que eu acho extremamente saudável, porque aí ele pode se aproveitar de alguma oportunidade no mercado secundário de CRIs para adquirir realmente alguma coisa boa a um preço menor. Para mim esse caixa poderia ser até um pouco maior, chegar a 5%, estava tudo certo. Vou pular a parte de fundos imobiliários, porque ele já disse que não fez nenhum investimento, mas 50% é do XPI, que também é um fundo de papel da XP. Enfim, vamos lá para o que eu quero falar aqui, é dos CRIs novos que entraram na carteira. E aí, realmente, falando mais por cima, porque não tem como falar sobre cada um deles mais aprofundadamente. E aí a gente tem CRI GPA, 75 milhões, um valor expressivo para a carteira do MXRF, com IPCA mais 5,30, IPCA mais 5,6, show de bola, pelo menos para mim. O que eu estou de olho aqui é nesse indexador, eu quero que ele seja mais o IPCA ou o IGPM. Para a DASA, diagnóstico, não sei se vocês conhecem, empresa de medicina diagnóstica, laboratórios e tal, 71 milhões.
IPCA mais 5,23. Direcional Engenharia, essa aqui foi 40 milhões, também é um valor considerável. Há uma taxa pré-fixada de 10% ao ano. Porra, para mim tá bom. Selic tá 2%, inflação vai se estourar muito em 2021, chegar a 5% talvez. Tomara que não chegue, né? Mas, enfim, 10% para mim tá ok. 40 milhões para Fibra Experts, realmente não conheço essa empresa. IPCA mais 5,96, quase 6. Tá com IPCA, para mim tá bom. Esse outro aqui, 1 milhão, aqui é bem pulverizado, isso aqui quase não afeta em nada. IGPM mais 12, beleza. Nesse da BRF, é um valor considerável, 41 milhões, só que ele não fala aqui qual foi a taxa do CRI. E aí ele fala que para janeiro, ele espera liquidar mais 85 milhões em IPCA mais 5,5 e 40 milhões em IPCA mais 7, ou seja, todos os recursos que ele alocou durante o mês de dezembro e janeiro, todos não, né, mas a maioria, maior parte, indexadas ao IPCA, e aí é onde eu quero bater nessa questão. E aí por isso que eu me agradei tanto. Quando a gente pega o percentual de indexadores, a parte que era de CDI+, que me incomodava tanto, está agora somente em 55%, enquanto a do IPCA está 36%. Isso aqui antes, chega o CDI+, mais qualquer coisa, mais uma taxa lá pré-fixada, chegou a bater na carteira 64%. Para mim 55% ainda é muito, tá? Mas já está dando uma equilibrada maior. Quando ele, não sei se ele já fez isso aqui porque percebeu que estava incomodando muita gente, aí ele colocou os indexadores das CRIs com as permutas financeiras, que é o objetivo que o fundo está tentando, a estratégia, né, que o fundo está tentando seguir, e aí a gente percebe que isso fica mais pareado, fica mais em pé de igualdade. E essa questão do CDI é mais uma questão de qualidade creditícia dos próprios CRIs, e aí realmente não tem muito para onde correr. Conforme a Selic for crescendo, conforme a Selic for voltando a subir, é inconcebível, na minha opinião, que ela se mantenha nesse patamar de 2%, 3% por muito tempo. Esse ano a inflação já superou ela, então fatalmente o governo vai ter que subir isso, apesar de ter essa faca de dois gumes. O governo precisa de um juros mais baixos, porque a maior parte do custo dele, da dívida do governo, é atrelada à Selic. Então, se ele tem uma Selic mais baixa lá, ele gasta menos com essa dívida. Ao passo que sofremos com inflação crescendo e um juros mais baixos. Aqui a gente tem aqueles 4 CRIs, na verdade eram 5, agora são só 4, que não estão pagando, que estão inadimplentes, correndo risco de default. No último aqui, ele já fala que está acionando a empresa, né, o devedor, enfim, está dizendo que vai acionar lá as garantias, e aí se der tudo certo, é mais ganho para a gente. Para uma carteira que acredito que já tenha mais de 70 CRIs, ter 4 CRIs problemáticos, estaria ok. Na verdade, esses 4 já são CRIs herdados do XP Gaia, né, quando fez a fusão entre MXRF e XP Gaia, lá atrás. E aí, beleza, ficou isso aí, veio essa parte podre no meio. Aqui é todo o book de CRIs, e aqui ele explica melhor cada CRI. Se você tiver interesse em ler, eu recomendo que leia, que se intere mais sobre o relatório. Não dá para eu falar disso aqui, o vídeo ia demorar 3 dias. E era isso que eu queria mostrar sobre o MXRF. Comenta aqui embaixo se você gostou, não deixa realmente de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ficou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.